pessoal, chegando fiquem aí. aí. Olá! Tudo bem? Conseguimos com o Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo certo por aí? Tudo certo. Tá enxergando bem a gente? Porque eu e a Dé, a gente tem umas coisas assim que nenhuma não consegue ver a outra quando a gente faz live. A Não, gente tudo faz certo, amigo. live, uma vez ela me vê, outra vez eu vejo ela, é sempre uma experiência diferente. Muito prazer, Matheus, tudo bem? Tudo certo, muito prazer. Cara, Que bom te ter por aqui. o Matheus é um cara incrível. Eu sei que a gente tá nessa correria, né, Matheus? Desculpa qualquer imprevisto aí. Mas eu e a Dé, a gente está com um projeto muito incrível aí, de estar trazendo algumas pessoas para a gente debater sobre o futuro, sobre mentalidade, sobre prosperidade. Eu acho que tu tem muito a cara disso, né? Para quem não conhece o Matheus aí, ele é um cara, é um gênio aí da nova política. Eu tenho muito orgulho de ter feito publicidade para ele nesse momento aí, né? Ainda tenha sido um período curto, né, Matheus, que eu te conheci mais na finaleira ali. Mas eu tenho muito orgulho, né, do Matheus aqui de Porto Alegre, tá fazendo esse trabalho incrível. E eu tenho certeza que ele vai muito adiante aí. É só o início dessa tua jornada aí. Com certeza o teu nome vai estar pelo Brasil todo, muito em breve. Obrigada mais uma vez pelo convite, tá, Matheus? A gente quer bater um papo contigo sobre política, quer te ouvir um pouquinho, né, as tuas novas ideias, o que que tu acha que falta nessa nova política, nesse novo Brasil que a gente está tentando construir, né? E fazer algumas perguntas para ti aí que eu acho que pode ajudar o povo aí também. Nossa, É isso. sensacional. Até te agradeço aí as palavras de carinho também, né, Carla? A gente sabe como é que foi a correria da campanha. Eu não parei exatamente assim depois da campanha, né? Eu fiquei essa última semana retomando o trabalho, então eu tive que trabalhar já direto, não tive muito descanso, mas tudo certo, né? Acho que faz parte dessa vida toda a correria. Foi um momento assim de crescimento muito exponencial, né? Então tu aprende já de forma exponencial a melhorar, por exemplo, a tua bateria social, né? Então tem que estar sempre com energia para conversar, para falar com as pessoas, para estar nos ambientes, porque tu não pode, É. cada tempo perdido é literalmente tempo perdido, né? Que tu poderia estar conversando com alguém, trocando um voto, algo do tipo. Então, é super importante, mas é engraçado até, eu até comentei com algumas pessoas, que é engraçado eu entrar nos ambientes e não estar pedindo voto direto para as pessoas, né? Eu achei isso muito engraçado. E principalmente, Matheus, falando assim dentro de política, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar o quanto tanto o político como as pessoas, a população, né? Ela tem que criar um senso muito maior de inteligência emocional. Quando se fala de política hoje, parece que as pessoas surtam, né? Existe uma polaridade aí absurda, né? Esquerda, direita, a gente vê muita briga hoje em dia tanto com os políticos dentro dos debates, foi episódios que a gente acabou de presenciar aqui em São Paulo, principalmente, né? Vocês estão aí em Porto Alegre. Aqui em São Paulo a gente viu episódios que, meu Deus, a gente fala o que está acontecendo, né? E essa política, querendo ou não, ela reflete o que o povo está vivendo, de certa forma, né? Em questão assim, bem emocional. Eu levo mais para esse lado, né? Você fala, isso reflete o que a pessoa é, tanto internamente, né? Ela acaba exteriorizando isso de uma forma com agressividade, né? Com compulsão aí, que a gente fala. Parece que a gente liga um alerta, né? Que a gente precisa. Meu Deus, tem que falar sobre esse assunto, porque é um assunto que as pessoas estão deixando de lado. E você, eu acho que acredito que você vivendo dentro da política possa ter vivido talvez experiências parecidas, ou possa ter visto coisas, né? O que você acha, assim, sobre tudo isso que tem acontecido? Não, eu concordo 100% contigo, até essa questão de inteligência emocional na política é muito curiosa, né? Tem os ambientes acadêmicos, que eram para ser os ambientes de maior debate das ideias, era, via de regra, onde eu mais tinha resistência, né, de entrar. Eu me lembro muito, assim, claramente de estar panfletando na frente da PUC e diversas vezes ser xingado, nazista, de não sei lá o quê, e assim, direto, né? Então tu só tem que, assim, dar uma boa tarde e seguir tua vida, né? Não tem para que escalar aquela situação. Então, se as pessoas elas têm aquela dificuldade hoje em dia de conviver com opinião diversa, é muito forte. Não existe mais debate, não existe mais nada do tipo. E essa resistência à política também tem dentro de alguns empreendimentos. Então, eu entrei em vários comércios para conversar com as pessoas dentro da campanha eleitoral e tinha essa resistência de alguns comerciantes. Tipo, muito engraçado tu aparecer aqui e depois sumir. Só que tipo, eu falei, porra, é a primeira vez que eu tô concorrendo, não existiu aparecer antes para mim, sabe? É a primeira vez que eu tô nessa. E mesmo assim, aquela resistência brutal.
E para mim é um pouco esquisito, porque querendo ou não, 35 pessoas foram eleitas, estão na Câmara de Vereadores. E tu se recusa a falar com a única pessoa que foi lá disposta a conversar contigo. Para mim é quase até incoerente, sabe? Tu não quer a atenção de alguém que poderia estar lá eleito. Eu acho, assim, uma questão até esquisita. Mas inteligência emocional, em todos os aspectos, é, assim, bizarro dentro da política. Bizarro. Então, tem casos, por exemplo, que a gente já conversou com pessoas de outra equipe de campanha que estavam derrubando nossas bandeiras de rua, né? A gente conversou e a pessoa já queria partir para agressão, já queria brigar ali no meio da rua mesmo, soco, assim, né? Então, não tem mais aquela questão de ponderado, não parece que não existe, é muito raro, né? Então, a gente vê esses conflitos muito mais frequentemente do que a gente via, pelo menos a minha percepção, via antigamente. E a gente tinha aqueles debates mais formais, mas o xingamento era um pouco mais incisivo, mas não chegava no nível de cadeirada, né? Então, é um mundo muito bizarro que a gente está vivendo, um mundo muito explosivo, rapidamente explosivo. As pessoas se estressam muito fácil, as pessoas não estão dispostas a ouvir outras vertentes políticas. Então, o ambiente que a gente esperava, né, que tivesse o parlar, né? A gente fala de parlamento, não tem o parlar, é muito esquisito, é muito esquisito. As pessoas não falam mais sobre política, né, Matheus? É sobre partidarismo. Né? Tu chega, eu acredito que tu deve ter passado por isso, né? Tu chegar na pessoa e a primeira coisa que a pessoa quer saber, tá, mas tu é Lula ou tu é Bolsonaro? Né? Existe muito essa divisão com muito mais força agora, depois desse poder do Bolsonaro, né? Antes a gente tinha PSDB, PT, mas uma coisa, vamos dizer, até mais politizada, mais tranquila ali, né? Então, depois que veio essa força bolsonarista, acabou mudando bastante a mentalidade das pessoas, né? Então, eu acredito muito que as pessoas não falam mais sobre política, né? Sobre o que a política pode fazer pela sociedade, sobre quais são as mudanças. Os próprios debates a gente vê, né? Muito se fala na mídia, depois eu acompanhei alguns jornais falando, algumas pessoas falando, não, mas a gente quer ver o circo, a gente não está ligando ligando o debate ali para ver proposta. Proposta a gente olha depois que o candidato colocou lá, a gente quer ver o circo pegar fogo, porque a gente vê muito do candidato, né, na forma como ele se porta ali, na forma, através de um outro candidato, falar da vida pessoal dele, como que ele vai se portar, né? Então tem muito disso hoje em dia, a forma como o eleitor assiste um debate, interpreta um candidato, também mudou bastante, né, Matheus? Não, exatamente. Assim, política, ela sempre foi teatro. A política sempre é teatro. Então a gente vê dentro da própria Câmara dos Deputados, os deputados se xingando, depois eles saem e tomam um café juntos. É um teatro para as pessoas. Então quando a gente muda, agora, principalmente nessa era mais digital, mais instantânea, a gente muda do teatro para o entretenimento, a gente tem essa virada de chave muito brutal, porque as pessoas ligam no debate para ver as pessoas se pegando pau, se xingando, dando cadeirada, esse tipo de coisa. Todo mundo que ligou no debate de São Paulo, ninguém foi para ver proposta. Quem de Porto Alegre foi para ver proposta de São Paulo? Entendeu? Queriam ver o show. Exato, exatamente. Então chegou nesse ponto, né? A gente, na verdade, a política, ela é o reflexo do que as pessoas querem. Né? Quem é eleito lá é o reflexo do que as pessoas querem no momento. Então, se a gente tem política dessa forma, é o que as pessoas estão procurando, em tese, né? Só uma pergunta que eu acho interessante. Desculpa, Carla, te interromper, que eu falei. Você acha que essas pessoas, esses candidatos, né? Você que vive dentro da política atualmente, você está mais imerso ali nesse mundo. Você acha que existe uma farsa, assim, de, tipo, realmente programar algumas falas e comportamentos deles para que exista uma provocação e que aconteça ali um show? Ou é realmente o que aconteceu ali? Você acha que existiu algo bem bolado? Principalmente nessa questão da cadeirada. Eu acho que assim, é difícil tu alinhar com outro adversário, alguma coisa nesse sentido. O que pode ser que aconteça é tu alinhar com pessoas que pensam parecido contigo. Então, por exemplo, tu vai num debate e tu tá debatendo uma pessoa da mesma vertente que tu, pode ser que tenham se combinado de pegar leve um com o outro, coisa do tipo. Tá. Mas esse grande embate, eu acredito que não. Assim, o embate entre pessoas adversárias é produtivo para elas mesmas, né? Porque tu tira o olhar das câmeras das outras pessoas para focar nelas apenas, então para elas é produtivo, mas não tem essa combinação propriamente, sabe? Mas o que eu falei de ser um teatro é que é realmente um teatro, então as pessoas se xingam e não sei o quê, e depois se abraçam, menos a questão do Marçal especificamente, né? O Marçal, acho que ele conseguiu tratar com todos os candidatos, acho que daí é verdade mesmo.
existe até aquele termo, né? Tipo, quando você tá numa situação assim um pouco difícil, a pessoa fala, não, você tem que ser um pouco mais político. É um termo exatamente voltado a isso. Vai, faz um teatrinho ali, entendeu? Seja um político agora, se coloca com uma posição. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que aquilo reflete muito o quanto esses candidatos também não sabem lidar com pressão, com momento crítico, né? E aí eu me pergunto como é que a população se coloca numa posição de votar em alguém que você já viu esse tipo de comportamento, né? Os indícios ali do que pode ser, chegar a acontecer, porque uma pessoa assim, ela não tem, sabe, poder algum de ficar numa cadeira como um prefeito, por exemplo, né? E servir um povo ou tomar decisões que podem afetar o futuro da região, né, da onde eles moram. Então, eu acho que existe uma falta de conceito de estudo, é uma ignorância muito grande do povo, né, de aceitar esse tipo de candidato. É que eu acho que assim, o que o Marçal tentou fazer, na verdade, que eu vejo alguns políticos tentando fazer, é que existe uma grande rejeição hoje em dia à classe política como um todo. Então, os candidatos tentam sempre se vingar como antipolítico, né? O status quo, romper com o status quo. Então, eles tentam identificar nos candidatos aquele que, não tem pudor para falar a verdade, alguma coisa do tipo, né? Aquele cara que é um pouco mais agressivo, aquela pessoa que é um pouco mais incisiva nas falas, para falar algumas coisas que podem ser verdade e algumas coisas que podem ser um exagero. Então, o Marçal tentou se identificar como esse tipo de pessoa, uma pessoa que falava a verdade na cara, doa quem doer. Só que, na verdade, esse é um tipo de perfil que, claro, depois de eleito é outra história, né? Mas depois de eleito fica muito, muito mais combativo. Isso porque se tu é eleito para um cargo de executivo e tu não fala com o parlamento, tu não passa nada na tua vida. Não adianta, né? Não tem o que fazer. E o executivo depende do parlamento justamente para fazer os projetos mais importantes. Então, o Marçal, ele tentou vender um pouco esse personagem que é Sim. literalmente isso, né? É um personagem. Tanto que depois das entrevistas da Tabata, todo mundo falava, mas o Marçal vinha me chamar no WhatsApp para pedir desculpa e falar que tava tudo bem, não sei o quê. Então, sabe, é aquela tentativa de tentar literalmente vender personagem. Só que eu acho que o Marçal, ele chegou num ponto tão transcendental que teve aquela questão do laudo, né? Que daí não sei que Sim. pé tá isso. Mas, sabe, aí é questão de também saber os limites. Por exemplo, o próprio Bolsonaro, ele foi um pouco essa questão do antipolítica, né? Apesar de ele ser um deputado já há muitos anos, ele retratava aquela pessoa indignada. Então tem aquela entrevista clássica dele lá, tipo, o cara foi preso, tem que se ferrar e acabou, sabe? Então, ele falava um pouco algumas coisas que doíam mais no brasileiro e a tentativa que alguns candidatos tentam fazer também de uma forma mais incisiva, sabe? E vingou um pouco, mas não vingou 100% também, acho que até por conta do exagero ali do Marçal em alguns pontos. Exato. E como que a gente muda essa mentalidade, né, Matheus? Porque se o político ele é o reflexo do povo, né? Como é que a gente faz para mudar o político? Se o político vai ser, né? A gente muda a população, como que a gente faz isso? Essa mudança de mentalidade, né? Eu não sei qual é a tua visão, o que tu enxerga disso, de como mudar essa posição, essa forma de fazer política, né? Essa é a pergunta de ouro, eu acho, né? Não é muito difícil de responder. Porque, óbvio, tem os aspectos clássicos, né? Começa na educação, acho que não tem nem como fugir disso. Só que a gente fala de educação no Brasil já desde que eu me conheço por gente, é terrível, né? Então, a gente sabe aquela dificuldade, a morosidade que é pra gente mudar esses aspectos do Brasil, educação, cultura, todos esses aspectos. Mas eu acho que, assim, justamente os políticos são o reflexo da população, porque quando as pessoas querem o impossível, só o mentiroso pode satisfazer essas demandas das pessoas. Então o cara vai lá, mente em debate, mente que vai fazer, vai lá, não cumpre, e as pessoas esquecem, simplesmente esquecem. A gente sabe que é verdade. Eu fiz uma pesquisa informal durante a campanha, que a gente perguntava na rua, perguntava, acho que foi para 60 pessoas, foi bem informal, assim. Vocês lembram em quem vocês votaram para vereador na última eleição? Metade não lembra. 50% não lembra. Então, assim, as pessoas esquecem, ninguém dá bola, principalmente pro vereador, que ninguém sabe direito o que Nem faz, sabe? sabem. Então tem todos esses aspectos, assim, bem complicados, mas eu acho que tem uma grande virada de chave das pessoas começarem a se importar com política depois do Dilma e AF. Ali começou a polarização, a treta, né? Eu acho que ali começou um pouco mais, o impeachment, tudo. Acho que ali as pessoas começaram a estudar um pouco mais sobre. Eu acho que antes era bem pior. É tanto que agora, assim, a gente tem, de certa forma, uma renovação da Câmara dos Deputados, do Senado, Câmara de Vereadores. Ainda é incipiente esse aspecto, né? Porque a gente renova colocando os caras meio velha política, assim, renova colocando centrão da vida, e é mais complicado. Mas eu acho que essa mudança em si, ela começa na educação e na cultura.
Não tem como fugir, é literalmente isso, sabe? É literalmente isso. Então, quando a gente parar de demonizar a política e passar a verificar a proposta, esse tipo de questão, alinhamento, né? Se o candidato é hipócrita, não é? Todos esses aspectos, a gente vai começar a ter uma sociedade, assim, por se dizer, que presta mais atenção na política e valoriza um pouco mais. Mas eu acho que é aquela Sim. resposta meio clichê, porque não tem como fugir disso, né? É. De Falou fato, um termo eu vejo que é uma questão assim que as pessoas olham para a política e é um termo que se usa muito. Ah, todo político é do mesmo saco, farinha do mesmo saco. E não é bem assim, né? Porque eu já conheci políticos que são extremamente corretos, que querem fazer a coisa dar certo, mas como existe aquela coisa do sistema também, né? Que todo mundo fala, meu, tem que combater o sistema, porque não dá. E é uma briga, assim, uma briga por poder, né? Que existe, assim, no meio político muito forte. Às vezes o político que está lá não está nem pensando no povo. Ele Uhum. quer a posição dele. É isso. Isso, isso é muito, muito preocupante, assim, em termos o de Matheus futuro. usou o Matheus usou o termo centrão ali, né? Eu já tive brigas dentro da minha família por questões, né, enfim, de polaridades e tal. Eu acho que é válido a gente fomentar esse lado esquerda, lado direita. Eu acho que é saudável isso para a política ou não? A gente poderia conversar e todo mundo talvez ir para um caminho mais centro e todo mundo na mesma vibe, na mesma batida. Eu acho. É uma questão difícil, né? É que assim, eu acho que não necessariamente caminhar para o centro, né? Tem algumas questões que a gente fala. Eu trabalho com legislativo, né? Então eu trabalho com vários vereadores no Brasil inteiro e que a gente tenta a gente faz um projeto alinhado ideologicamente com liberalismo, com a direita liberal, se assim quiser chamar. E aos poucos a gente vai fazendo leves concessões para conseguir passar, né? Para atender um pouco as demandas de alguns vereadores e a gente conseguir passar. Eu acho que assim, não acho que o caminho correto é tipo a esquerda vai para o centro, a direita vai para o centro e todo mundo fica no centro e seja feliz. Eu não acho que é exatamente Acho isso que nem o é caminho certo. possível, né? Nem é É, factível isso, porque são cabeças muito diferentes. o que a gente critica muito do Centrão é que são pessoas que a gente chama de fisiológicos, né? O cara não defende uma coisa nem outra, ele tá lá para defender quem paga mais ou que faz mais interesse para ele mesmo, né? Para ele conseguir mais votos. Então essa é a maior crítica do Centrão. Se a pessoa tivesse um posicionamento efetivo de centro, beleza, mas não tem. Por isso que é um centrão, é um globo, é um globado de pessoas que, assim, não pedem nem cheiram, sabe? Daí tu não sabe o que pensa, tu vai lá, pergunta a opinião de uma coisa, fica mudando. Então, A exato. gente tinha um termo na minha família, Matheus, que a gente dizia que um partido X, né? Eu não vou falar qual é o partido, né, mas é bem de centro, assim, a gente dizia que o partido era prostituta. Por cada eleição ele dormia com um diferente. É, mas é Uma isso. eleição ele era esquerda, outra eleição ele era de direita, Onde, e a gente brigava como dentro bem, quem paga mais, né? quem É, pagar mais, né? Foi exatamente. indo. A gente tem, pra se ter uma noção, e essa falta de. Acho que um dos maiores problemas também do Brasil é essa falta de unidade ideológica. Assim, eu sou do Novo, né? Então eu posso até fazer propaganda partidária aqui. Mas assim, o Novo é um partido que tu sabe quem tu vai votar, tu sabe exatamente o que a pessoa defende. Tu tem uma linha ideológica. Tu pode votar em Porto Alegre, tu pode votar em Manaus, tu sabe o que a pessoa defende. Mas agora, ou para Câmara dos Deputados, enfim. Mas agora tu pega, por exemplo, um MDB da vida, no Rio Grande do Sul defende uma coisa, Santa Catarina é outra, né? O Amazonas é outra. Então vai mudando muito, não se tem uma linha ideológica 100% do partido, sabe? Então eu acho que isso também é um dos maiores problemas de por que as pessoas não conseguem votar no partido. Porque tu não sabe exatamente o que ele vai defender. Né? Então, por exemplo, tu vota no progressista, tu vota no progressista no Rio Grande do Sul uma coisa e no resto do país é completamente outra. Então tem esse problema de falta de alinhamento ideológico e de diretriz partidária 100% nos outros partidos, que é muito difícil. Que não é uma coisa, por exemplo, que a gente vê no PSOL. O PSOL, que é um partido que é completamente contrário a quase tudo que eu penso, o PSOL, pelo menos, tu sabe. Se tu vota no PSOL no Rio Grande do Sul, tu vota no PSOL em Manaus, tu sabe exatamente o que a pessoa defende. E assim, isso não é regra de regra em vários partidos. Então acho que até isso é um grande problema, né, das pessoas não conseguirem votar ou se identificar, ou até um dos maiores problemas porque a gente não tem um sistema parlamentarista hoje em dia, né? Que tu vota no partido, daí tu vai votar em partido, tu não sabe o que defende, né? Super complicado. E é o que eu acho que volta ao que a Carla falou também no início. Hoje em dia as pessoas votam no candidato e não no partido, né? É quando se identifica com esse candidato, eu vou lá e voto nele.
Assim como teve a briga do povo de direita, se dividiu muito aqui em São Paulo, né? Os bolsonaristas que estavam com o Nunes e os que queriam o Marçal. Então, é uma coisa de realmente você se identificar. Eles viram no Marçal ali uma garra, uma pessoa que realmente é um exemplo de um cara bem-sucedido, né? Um cara que saiu do zero e criou um império ali na vida dele. E uma pessoa que defende a família, enfim. Então, as pessoas vão mais por ideologia, mais por identificação mesmo com o candidato, muitas vezes. E é falta de conhecimento também, falta de estudo, é o que a mídia mostra. A mídia é uma ferramenta poderosa que manipula muito as pessoas. Uhum. Não, 100%. Até que as pessoas não identificarem a fundo as propostas. Então, por exemplo, o Marçal, ele se vendia como uma pessoa de direita, né? Pode ser conservador, pode ser liberal, que seja, mas uma pessoa que queria menos intervenção do Estado. E aí tu olhava lá o plano de governo do Marçal e tinha para criar o Uber da prefeitura. Então, assim, que é completamente não condiz com o que ele defendeu a campanha inteira. Então, se tu olhasse, assim, tu ia verificar que tem vários pontos de vários candidatos que é um pouco incoerente com o discurso que eles fazem. Porque eles moldam o discurso. Eles veem o que é aceitável e o que não é aceitável. Então, isso tem em vários aspectos, no Brasil inteiro, né? Aí eu não estou falando especificamente de São Paulo. E é uma bem isso. questão. Eu acho que o Marcelo ele fez muito sucesso por ser uma cara nova, né? O pessoal tá meio cansado. Aqui em Porto Alegre a gente também tá, né, com uma cara bem velha, assim, de Maria do Rosário, né, de Melo. A gente já tá meio cansado. A gente teve o Camusato, deu um show nos debates, assim, foi incrível, né? E o cara não teve a oportunidade de ir para um segundo turno ainda nesse momento, né? Então a gente está precisando muito de cara nova, de gente indignada, realmente. Eu acho que o Marçal se vendeu muito assim. Né? Ele se colocou muito numa posição de eu sou igual a vocês, eu sou vítima como vocês, né, povo de São Paulo, não aguentamos mais o sistema, vamos corromper o sistema, e as pessoas se uniram à causa. Eles viram que o cara estava vestindo a camisa, né? De certa forma, ele fez um papel magnífico. É igual estava todo mundo falando, meu, se ele ganhar a eleição, ele ganha. Se ele perde, ele já ganhou. É um cara que já ganhou, entendeu? Por mais que as eleições, na reta final ali, ele fez ali umas coisas que não levaram ele a ganhar, né? Mas é aquela coisa. Não. Exatamente, exatamente. Assim, o Marçal, ele é um cara que ele já foi eleito deputado federal, só que ele foi cassado, se eu não me engano, tá? Exato. Então é um cara que agora já fez a propulsão política dele, na próxima eleição, se ele vier alguma coisa legislativa, ele ganhou. Acabou. Não tem nem questionamento nesse sentido. Né? É um cara que vai fazer um caminhão de votos. Agora é a questão, que partido ele vai estar? Daí tu vota no Marçal, que pessoa que ele vai puxar para estar junto com ele quando se for eleito para uma Câmara dos Deputados, por exemplo. Que é uma coisa que as pessoas não pensam tanto. Né? Então, por exemplo, tu vota numa pessoa Y porque tu gosta dela, cara, se a pessoa Y for bem votada, ela vai puxar a Z. Tu conhece a Z? Tu sabe o que a Z defende? Então tem todos esses aspectos também do que é tão importante a gente ter partido político alinhado. Tu não sabe quem vai ser puxado. Era o caso, por exemplo, do Tiririca. Tu votava no Tiririca, o Tiririca puxou uns 3. Que alguém sabe quem que o Tiririca puxou? Ninguém sabe, nem eu sei. Ninguém sabe, entendeu? As pessoas não olham isso. Então é aquela grande... Tu vota no Tiririca como, eu vou eleger esse cara aqui porque é antissistema, é um cara que é pra zoar com o sistema, é um voto de indignação. Esse voto de indignação puxou 3 pessoas que ninguém sabe quem é que tá lá eleita. E o cara mete lá 15 milhões por ano de emenda impositiva, tem mais o orçamento secreto, tem um monte de coisa, e o cara tá lá, sabe? Então tem todos esses aspectos aí que somados, e é uma questão de falta de cultura brasileira no geral, de se importar propriamente com isso, né? Sim. Ninguém se importa, porque ninguém entende como funciona o sistema eleitoral direito, né? Então eu ia falando com as pessoas na rua, ninguém sabia, tá, mas se eu voto em ti, quantos votos precisa pra ser eleito? Depende. Depende do quê? Sabe? Então tem que ficar explicando várias vezes, porque, tipo, as pessoas não sabem. E o nosso sistema é efetivamente complicado, sabe? Muda a cada eleição. Por exemplo, eu fiz mais votos que o vereador que tá eleito aí, né? E é o nosso sistema. Então, assim, tem vereador com 2.800 votos, eu acho, eu fiz 3.345, e o cara tá lá. Então, daí tem que explicar para as pessoas, mas por que o cara tá lá, sabe? Porque votaram um monte no cara que foi mais votado do partido e ele puxou, sabe? Então é isso. E a gente tá nessa, nem só de batalha contra o sistema eleitoral em si, mas de tentar mostrar para as pessoas como é que as coisas funcionam, sabe? Que eu acho que é mais difícil. E daí a gente volta naquilo lá de cultura e educação, né? E você,
características assim você acha que é importante para um candidato, independente da posição política, mas assim, além da popularidade, né? Porque às vezes pode ter um político que tenha todas as características, mas ele não é popular, Sim, ele não tem né, a comunicação ali assertiva para atrair o público, enfim. sim. Quais as características que você considera assim mais importantes? Olha, eu acho que paciência é uma característica muito importante, porque você tem que lidar de tudo, de tudo. E assim, as pessoas que mais me alugavam na rua eram as pessoas que pensavam completamente opostas ao que eu penso. Que eles ficavam querendo debater, ficavam falando. Então, assim, paciência, né? Eu acho que é uma virtude extremamente necessária nesse aspecto. Além de paciência, de saber pelo menos o que você está defendendo, né? Que eu acho que é quase que o mínimo. Objetivos Bah, claros, né? tem que, e assim, eu acho que é uma pessoa que ela tem que estar muito disposta a não só a paciência, mas a ouvir o outro lado. Porque assim, tu vai votar coisas que vão ajudar que as pessoas que votarem em ti, mas também pessoas que não votarem em ti. Então tu tem que estar sempre disposto a ouvir o outro lado, o que o outro lado pensa, o que eles estão falando. Porque tu não pode só partir pro ataque e ficar na defensiva o tempo todo. É algo que eu comentava para as pessoas. Eu sou um cara que eu me considero combativo nos momentos que tem que ser, mas propositivo e tem que principalmente ouvir. O que eu falava direto quando eu ia nos comércios era a pessoa falava, não, vota aqui, eu voto em Canoas, por exemplo. Eu falava, cara, não me interessa onde tu vota. Se tu tá com algum problema aqui, me avisa, a gente tenta ajudar de alguma forma e tal. Porque tu tem que entender que tu tá ajudando as pessoas. Tu tá votando pelas pessoas. Tu não tá votando por si, tu não tá votando pelos teus eleitores propriamente. Tu tá mudando um aspecto inteiro, aqui no caso de vereador da cidade. Então tem que pelo menos conversar com as pessoas para entender o que elas defendem, o que elas pensam e tudo. Então, ouvir o outro lado é super importante, até se tu for eleito, né? Tu vai ter que falar lá com... Cara, vou ter que falar com quem é do PT para provar mais coisas, sabe? Eu teria que falar com quem é do PSOL, faz parte da vida. Eu vou fazer o quê? Vou ignorar os caras e fazer tudo rejeitado? Não faz o menor sentido, sabe? Então, é um aspecto que algumas pessoas, elas, enfim, faltam um pouco, que era ser político, literalmente, né? Tu tem que, cara, Ser tem que político. debater, tem que falar, expor tua opinião, cara, sabe? Tem E que estar ali, tem que estar essa cara, sabe? a empatia, né, Matheus? Que, na verdade, se o político tivesse essa posição de empatia, isso refletiria no povo também, para as pessoas também terem serem mais civilizados, né? Até mesmo qualquer tipo de relacionamento, para tudo no dia a dia, para tudo, para seu trabalho, para seu relacionamento amoroso, com seu cônjuge, com seus amigos, seu ciclo de amizade, é uma virtude que falta, infelizmente, na geração que a gente vive. Essa Sim. coisa do egoísmo, as pessoas só pensam nelas, né? Tudo tem que ser no imediato, imediatismo, está tudo muito, os conceitos muito invertidos, e isso, de fato, acaba sendo Muito prejudicial. aquele pensamento, tá, Matheus, o que tu vai fazer por mim se tu ganhar? Não é pela Exatamente. sociedade, não é pela cidade, tá? O que eu ganho se eu te eleger? Sim. Sabe? Existe muito esse pensamento individual ainda, né? E Eu a vou ganhar um questão, carro, assim, eu vou ganhar. até uma coisa que tu comentou que é interessante é essa falta de pensamento de longo prazo, né? Então as pessoas querem solução muito imediata Muito. e às vezes não tem soluções imediatas, né? Então as pessoas não pensam muito no longo prazo, no que pode fazer, no que pode melhorar da vida, enfim, todos esses aspectos. Eu acho que é uma questão que falta muito nos políticos. E uma coisa que, assim, quando eu comecei a entrar na política, eu comecei a falar com alguns poucos vereadores. E a arrogância, assim, era no nível transcendental. Eu lembro de ter uma votação de aumento do IPTU na época do Marquesan, e eu fui cara chato. Eu mandei mensagem para os vereadores, como é que tu vai votar, como é que tu vai votar? E eu nunca me esqueci, eu não vou nomear o cara, que eu não quero me estressar, mas eu nunca vou me esquecer, teve um cara que falou, tipo, e quem tu votou na última eleição? Cara, não te interessa, porra. Tu tá eleito aí pra, querendo ou não, me representar, e eu não posso saber a tua opinião do negócio. Tu quer saber se votou em ti ou não? Daí ele falou, não, pra mim, eleição é procuração. Então eu só defendo quem votou em mim. Que isso, cara? Sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Justifica a tua posição, justifica que tu vai votar, e os caras têm esse tipo de posicionamento. Tem várias arrogantes, assim, tu fala às vezes com os deputados, tá tudo nariz empinado. São poucos que realmente, tipo, discutam. Quando eu entrei na política, eu conversei com o Marcel Van Hatten, que era deputado estadual na época. Eu nem tinha idade para votar. E o Marcel me chamou para conversar com ele no gabinete. Não tinha nem idade para votar. Ele não tinha o menor interesse, propriamente, em me convencer, porque não tinha nem idade para votar nele na próxima eleição, sabe? E o cara foi lá, ele me deu livro, me falou instituições para entrar, tipo, me recebeu, perdeu o tempo dele, que a gente sabe que o tempo de deputado estadual tá sempre viajando, é um inferno, sabe? Para me receber lá, uma pessoa que nunca tinha votado na vida. Então, tem
falta um pouco de, tipo, os políticos baixarem a cabeça, baixarem o nariz e escutarem o que as pessoas estão querendo dizer, sabe? E eu acho que também isso é um reflexo do que as próprias pessoas querem. Tanto que a gente fala, eu vou falar com um deputado, um deputado. Mas não tem que ser assim, pô. É o cara que foi eleito, que tá lá para nos representar. Pra mim, você tem que poder bater na porta dele e xingar se for o caso, entendeu? Tirar o político do pedestal. Exato, exatamente. Isso é outra questão também, né? A gente, muitas vezes, eu percebo muito isso com muita força nas eleições presidenciais, né? Como a gente quer um Deus, a gente não quer uma pessoa, né? A gente não aceita erros daquela pessoa, a gente quer um Deus lá, né? Não pode errar, o Matheus que a gente idolatra. A gente idolatra o político, e é um erro, E aí, o Brasil... aí é onde entra a guerra ideológica, né? A guerra de poder mesmo entre os políticos, porque se a população está idolatrando eles, automaticamente isso é uma coisa que eles começam a incorporar neles, e todo mundo perde nessa guerra. Na minha cidade tem discussões do tipo assim, só para complementar a Adele, teve discussões do tipo assim, não, o teu candidato roubou, não, meu candidato roubou, mas ele fez tal coisa, ele roubou para isso. Aí tinha alguém que falou assim, não, ele desviou verba da saúde para educação, foi só isso que ele fez, sabe? Então, assim, é uma discussão... Erros são justificáveis, é um absurdo. Justificáveis, exatamente, né? As pessoas, elas têm uma percepção, assim, muito bizarra de que elas odeiam o governo e amam os políticos. E pra mim isso é muito bizarro. É muito bizarro. Tanto que às vezes, assim, eu falo com as pessoas, seja grandes defensores do Lula ou do Bolsonaro, tá? Lembro uma vez que eu tava falando com alguns amigos meus, e eu falei, tá, beleza. Tu gosta de dar mais poder pro governo fazer o que ele quer fazer. Mas tu gostaria de dar mais poder pro Bolsonaro fazer o que ele quer fazer? Ah, não. Pô, então a gente tem que tirar o poder do governo pra fazer as coisas. Porque, querendo ou não, a gente vai ter uma rotatividade e uma pessoa que tu não gosta vai estar lá. Daí, não, mas veja bem, não sei o que, sabe? Daí as pessoas ficam, elas têm esse ódio, o governo é um saco, o governo atrapalha, é imposto pra caramba, mas o Lula é ótimo, mas o Bolsonaro é ótimo, mas não sei o que é ótimo, sabe? Daí idolatram os políticos, de defender essas coisas que, como vocês falaram, são bizarras. Tu não tem por que defender, tu não precisa defender, tu pode ser de direita, tu pode ser de esquerda, sem idolatrar uma pessoa, sabe? Nossa. Idolatra ideias, sabe? Defende ideias. Ficou muito doentio essa coisa, de verdade. As pessoas brigam, as pessoas não têm inteligência emocional para falar de política hoje. É uma briga para qualquer coisa. E tudo que o político fizer, a gente passa pano. As pessoas passam pano. Tipo, o cara falou... Eu vou dar um exemplo aqui que eu sou judia, né? E aí eu tava falando com alguém, a pessoa me falou, não, porque o Lula não é antissemita. Ele só fala assim porque é o que o povo quer ouvir. Então ele usa essas falas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, ou a pessoa, né, tá se fazendo de sonsa, porque você tá passando pano pra um cara que tá literalmente falando abertamente que ele é antissemita, ele tá defendendo, sabe, terrorista. Então, assim, é uma confusão, literalmente. As pessoas perderam a noção de tudo. Mas acho por idolatrar. Por idolatrar pessoas que a exatamente. gente nem conhece. Exatamente. E eu acho que, assim, até essa meio discussão Israel-Palestina, né? Tu vê muitas pessoas defendendo alguns lados que elas não estudaram, não viram sobre, elas defendem porque é o cool do lado delas. E nada a ver, elas não têm ideia do que elas estão falando. Elas estão falando absurdos. Tem um conhecido meu, que agora nem fala mais direito, mas tem conhecido meu, que depois do ataque do Hamas ficou abertamente antissemita e pra mim foi um susto, foi um absurdo. Choque. E a pessoa, não, porque o meu lado defende isso, porque não sei o que, e tentando justificar, cara, não se justifica. Nada justifica. Cara, nada justifica genocídio, nada justifica extermínio de uma religião, de uma raça, de nada, nada. Cara, não existe nenhum argumento que tu possa falar pra mim que isso seja minimamente plausível, sabe? Minimamente. E é o tipo de cara que vai lá e chama os outros de nazistas, sabe? Então, pra mim isso é absurdo. É completamente absurdo. Muita gente foi desmascarada esse último ano. Principalmente, assim, pra mim, pessoal que eu convivo, pessoas... E é complicado, mas é um tema muito delicado. Muito delicado. As pessoas não têm noção, não têm conhecimento algum. Pega, estuda, gente. Internet tem muita informação. Não tô falando pra ver notícia da Globo também. Porque ali, sim, você vai ver tudo só de um lado. Mas tem muita informação. Inclusive, um documentário que saiu, eu vi, faz pouco, te mandei, Carlinha, né? Uhum. Um documentário saiu da Brasil Paralelo. Nossa, não sei se você viu, Matheus. Eu vi esse anteontem. Muito bom, muito bom. Bom, muito bom. Isso aí é riquíssimo em conhecimento. As pessoas
tem material para ver, sabe? Mas não busca porque, de fato, não quer ver. Assim, aquele documentário, inclusive, ele é muito bom e ele é até assustador um pouco, né? Ele te deixa um pouco tipo, meu É, Deus, e agora, sabe? é. Mas é a realidade. É a Mas é uma realidade. realidade. É. É realidade. Inclusive, o Brasil Paralelo tem lançado esses documentários, assim, seguidos muito bons, né? Eles até lançaram um pouco das universidades públicas, que eu quero ver como que é. Porque, eu sofri muito na URGS, né? Eu sofri muito, assim, muito por pensar diferente. Nossa, perseguição. Eu entrei sendo o Mister Simpatia ali dos trotes, né? Eu tinha uns 40 amigos, sobraram 3 e um trancou a faculdade, então sobraram 2. Eu tive 2 amigos da faculdade inteira. Por defender a minha linha ideológica, de ser liberal, sabe? O Então, que você acha? Por que você acha que os jovens assim de hoje em dia estão com essa cabeça? Assim, eu. você fala em universitário, a grande maioria, né, tem essa cabeça. É, É. é uma certa doença, porque é a próxima geração, né? Então você para Exato, para exato. pensar, meu Deus, o que que vai ser lá na frente? Mas eu tenho a percepção que não é pensamento próprio, é meio efeito manada, sabe? É Eu acho efeito que eles vão manada. pra não fugir do que a maioria pensa, do que aquele grupinho pensa. Porque assim, tu vê as Uhum. pessoas que pensam dessa forma. Quando se formam e param de conviver com as pessoas, várias saem desse caminho. Várias. Então eu Sim, tenho a percepção que é um pouco esse efeito manada e tem medo de ser excluído porque veem os outros serem excluídos, sabe? Então, assim, eu tenho conhecidos que, assim, pensam que nem eu, ficaram quietos a faculdade inteira justamente para não se dispor com o resto. E, assim, é uma forma de se pensar e viver, e tá tudo ok, né? Se quer ter uma faculdade tranquila, não tem pra que se estressar, que nem eu me estressei. Mas, assim, tu deixa de defender os teus valores e teus princípios pra se adequar a um grupo. E isso, pra mim, é bizarro. sim, Às vezes parte completamente. até para agressão. Então as pessoas realmente têm esse medo, né? É, exatamente. Matheus, e como você acha que a política ela pode interferir, assim, até mesmo fortalecer essa coisa das pessoas buscarem mais pelo autoconhecimento, mais pela inteligência emocional, fortalecer esse lado das pessoas que parece que, de uma certa forma, o sistema quer uma população burra, né? Porque senão as pessoas acabam optando pelo lado bom, né? Infelizmente, a gente vive num país que é assim. Hum. Mas eu acho que a política ela tem uma força muito grande, né, de implementar isso nas pessoas. Você enxerga isso ou você acha que a política não tem nada a ver com isso? Eu acho que sim. Assim, o que eu tento fazer um pouco com as pessoas, sabe, pra essa questão da política, é que as pessoas no geral, assim, em todos os aspectos da vida, têm muito medo de sair da zona de conforto. Né? Só que Sim, eu acho que não existe qualquer tipo de crescimento sem sair da tua zona de conforto. Quando eu palestro para as pessoas, por exemplo, eu penso muito na minha namorada. Tá? Minha namorada, ela não acredita que eu tinha vergonha de falar em público antigamente. Porque hoje em dia eu falo de boa. Mas antigamente eu tinha muito trabalho. Trabalho em grupo para mim no colégio era quase um pesadelo. Porque apresentar lá na frente era horrível. Eu não lembrava das coisas, assim. E eu acho que é justamente, tipo, o que eu quero fazer? Eu quero entrar na política para defender o que eu penso. E eu tinha, obviamente, que sair dessa zona de conforto. Era quase um requisito básico para estar na política. E claro. justamente, é sair da zona de conforto tem esse desenvolvimento. Então, uma coisa que eu fiz, por exemplo, dentro da Juventude do Novo aqui no Rio Grande do Sul, eu criei um projeto que é um plenário simulado. Então, um dia de deputado, tu vai lá no plenário da Câmara dos Vereadores e tu finge que é um deputado, tu discursa, defende projetos, vota e tudo. Então, tu é colocado para debater com outras pessoas que pensam diferente. Né? E eu acho que isso é importante, porque daí tu sai um pouco dessa tua zona de conforto. Porque sendo de esquerda ou de direita, tu convive com a maioria das pessoas que pensam como tu. Então tu não tem qualquer contrapartida nos teus argumentos ou coisa do tipo. E tá tudo bem tu tá errado em algum momento, tá tudo bem tu vê que tu não tem estudo suficiente, tu pega e tu estuda mais, tu pega e tu faz mais. Mas as pessoas têm muito medo de estar errada, ou têm muito medo de passar um pouco de vergonha, ou qualquer coisa do tipo. Gente, isso passa, isso vai embora. E o que eu falo pra todo mundo, cara, ninguém se importa. Ninguém se importa se tu vai errar uma coisinha numa fala lá na frente. Ninguém se importa. Em 5 minutos vai todo mundo esquecer, sabe? Nem Então vão não tem. reparar, às vezes nem reparam. E é exatamente isso. Então as pessoas acham que tudo as pessoas reparam no que elas falam, no que elas pensam, no que não sei o quê. E na verdade é que o que mais me fez me motivar e que mais fez eu conseguir mudar é, cara, ninguém se importa. Tipo, pode ser meio absurdo pensar, mas ninguém se importa comigo. Ninguém se importa comigo. Então, assim, tu vai lá, tu discursa lá na frente, cara, meia dúzia vai se importar com o que tu pensa, outra meia dúzia vai cagar pra tua existência, e vida que segue. E, assim, esses pequenos passos que tu tem de sair da zona de conforto, só tende a ganhar. Não tem absolutamente nada que tu vai perder. Tu vai lá na frente, tu vai falar e tu trava, todo mundo fala, falar em público é ruim mesmo. Ninguém vai ficar tipo, que mangolão. Ninguém fica, ninguém é assim,
sabe? Então, o sair da zona de conforto é muito importante e por isso também que eu acho que as pessoas entrando na política, elas conseguem um pouco mais disso. Porque tu sai da zona de conforto de ficar só no teu ciclo que pensa igual. Tu é obrigado a ouvir outras ideias, tu é obrigado a ouvir outros contrapontos, outras proposições, e isso até te engrandece, porque por mais que tu não penda da direita para a esquerda ou coisa do tipo quando tu entra na política, tu começa a substanciar mais teus argumentos, tu começa a substanciar mais o que tu pensa, formar mais teus princípios, né? Porque senão fica tudo raso, tudo basilar, e a gente continua nesse momento que a gente está, que a maioria das pessoas pensa assim. Então, enfim, acho que eu fui até meio prolixo nesse sentido, mas eu acho que é justamente esse aspecto, sabe? Eu acho que as pessoas, com a melhor forma de se moldar para a vida em qualquer outro aspecto é sair da zona de conforto. Assim, 100%. o meu pai fala muito para mim, sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Vai atrás do que tu quer, sabe? Isso. Ficar onde Então, você tá já é ruim. Então sai, exato, tenta, se arrisca, exato, né? O que você falou exatamente. faz total sentido. Acho que é uma super chave aí que a gente pode deixar para finalizar. Eu sei que você está com tempo curto também, a live, mas de fato, a gente olhar, é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Carla? É a autorresponsabilidade. Você olhar para sua Exato. vida que linka com o que você falou. Ninguém está olhando para o que você faz. Então você é o responsável pela sua vida. Se você não fizer por você, quem é que vai fazer? E aí você vai ficar ali naquele mesmo lugar reclamando da sua vida que você não tá gostando. Então vai lá e faz, arrisca, sai da zona de conforto, né? Uhum. Acho que é uma grande lição, de fato. Tem Olha como até tudo agrega, né? tem um discurso. Inclusive a política. Desculpa, cara, pode falar. Olha como tudo agrega no nosso processo de evolução, inclusive a Sim, política, né? Muitas pessoas acham que a política é uma coisa externa a mim, não quero saber de política, não quero falar de política, mas olha como até a política pode me ajudar no meu processo de evolução, né? sim, exatamente. Acho que todos esses aspectos funcionam. O que eu gosto muito de fazer, às vezes, no meu tempo livre, é ver alguns discursos aqueles de famosos nas formaturas. Sabe que tem aqueles discursos, às vezes, que são muito bons. Tem um do Jim Carrey, que ele fala, que eu achei muito bom, que ele fala do pai dele. Que ele fala, meu pai queria muito ser um comediante de sucesso e tal, mas ele tinha uma família para criar e para deixar uma família segura, ele manteve o trabalho dele de contador e não seguiu o sonho dele. Depois de um tempo, meu pai foi demitido desse trabalho de contador. Ó, Então, e daí ele fala da dificuldade toda, ele fala assim, o que meu pai deixa muito de lição pra mim é que tu pode falhar fazendo aquilo que tu acha mais seguro. Então não tem pra que tu não seguir os teus sonhos, sabe? Então, vai atrás do que tu quer, sai da tua zona de conforto, entende que tudo na vida vem com dificuldade. Se fosse de mão dada, não seria vida, não seria interessante, não seria legal. Né? Então, as dificuldades de tu superar esses desafios é pra tudo. Tu superou desde bebê. Pra tu levantar e conseguir caminhar, pra tu conseguir comer coisas diferentes. Tudo na vida é tudo um desafio de aspectos diferentes, óbvio, mas tudo é um desafio. Então, se tu fica trancado sem querer surfar em ondas novas ou querer explorar coisas novas, tu não vai crescer nem de questões financeiras ou estruturais, até de personalidade, né? Que eu acho que é quase o mais importante. Então, tem isso. é o desenvolvimento pessoal, com certeza, né? Exatamente. É isso aí. Nossa, Matheus, Matheus, obrigada quanto demais ensinamento. pelo teu tempo aí. A gente sabe que é corrido, né? A gente sabe que tu saiu aí de uma correria também de eleições. A gente não quis te chamar antes, mas a gente já estava com esse desejo há bastante tempo. A gente acredita muito nos mesmos ideais que tu acredita, né? A gente tem uma mentalidade super parecida. E a gente, com esse projeto aqui, quer estar ajudando as pessoas a entrarem nesse caminho de prosperidade, de evolução. E a política se encaixa nisso também, né? O que o Matheus passou aqui para nós foi de uma grandeza enorme. Então, quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, né, Dé? Obrigada também pela parceria aí. Com certeza, para mim está sendo um prazer, Carla. Acho que em cada episódio a gente aprende. Eu tenho certeza que os ouvintes, pessoal que está aqui ouvindo, pessoal que vai ver do Telegram, do YouTube, com certeza vai aprender, mas para a gente é um prazer. E estar alinhado com pessoas do bem, pessoas que querem, de fato, que buscam essa evolução, isso é o maior presente. Então, obrigada de verdade, Matheus. Não, Obrigada capaz, a eu que agradeço. todos os participantes Eu aí. que agradeço o convite, né? Sempre é bom conversar sobre esse tipo de aspecto. Até a questão de inteligência emocional é algo que a gente não fala tão normal no dia a dia. Então sempre é bom a gente tirar esse tempinho para falar um pouco sobre isso, que eu acho que realmente é um aspecto que está faltando muito na política também. Então, muito legal, agradeço demais pelo convite. E as pessoas falam assim como se o meu tempo fosse corrido, parece que eu tô lotadão de coisa aqui, né? Mas não, é muito legal de conseguir um tempinho aqui para falar com vocês. Sempre que tiverem mais oportunidades também, eu fico à disposição, hein?
Então a Vamos. gente vai fazer mais, pode deixar. Mas é porque não dá para falar tudo também que a gente gostaria, não dá numa live. Exato. Com certeza. A gente fica à disposição aí para o que precisar também. Tá bom, Matheus? E o pessoal aí que quiser acompanhar a gente no Telegram, no YouTube também, vai ficar os episódios todos disponíveis. Tá bom, gente? Obrigada, boa noite para todo mundo aí. Beijo. Boa noite, Boa pessoal. noite. Até mais. Tchau, tchau.